Gabi, muito bom dia. Bom dia, gente. Está começando Acontece Lá em Casa, esse programa que te ajuda a viver melhor todos os dias. Eu sou Gabi Monteiro. Oi! Você me encontra no Face e no Insta como @Gabi Monteiro Oficial. Também tô dando oi aqui para os nossos internautas. Já começou a nossa live. Então você que gosta de assistir o programa aqui através da live que já tá rolando na página da Caraíbas e no YouTube do Caraíbas, fique à vontade, entra, fica aqui com a gente, vai ser uma delícia estar aqui com você. Vamos começar o programa de hoje que tá tão legal, vocês vão conhecer o trabalho de uma pessoa e vão gostar. Quem será? Solta a abertura. Começa agora, Acontece Lá em Casa, uma conversa inspiradora sobre família, bem-estar e qualidade de vida, com Gabi e a psicóloga Beth Monteiro. Eu tô olhando aqui pra tela do meu celular, é só álcool gel, tá embaçado, né, gente? Será que álcool gel acaba o celular? Dizem que sim, né? Vamos ver. Bom, no programa de hoje, gente, eu recebo Leonélia Pereira. Ela, entre outras cocitas, é escritora, acabou de lançar um livro, chama Alquimia do Barro, né? As artes narrativas das mulheres ceramistas da comunidade de Passagem, Bahia. Quem está assistindo o programa pela nossa live pode ver aqui a capa do livro, muito bonita por sinal. E bem-vinda, Leonélia. Tudo bom, querida? Já esteve aqui no programa, a gente já falou de vários outros assuntos, mas esse aqui do seu livro eu não sabia, bebê. Parabéns, lançou Obrigada. um livro. Obrigada. Bom dia, Gabi. Bom dia, Rai. Bom dia a todas as pessoas que acompanham aqui a programação da Caraíbas FM, né? Tem uma audiência muito grande aqui, não só através do rádio, mas na internet também a gente acompanha muito o seu programa e toda a programação da rádio. Um prazer estar aqui novamente para falar dessa novidade agora, né? Maravilha. E você fez um lançamento inovador, fez um lançamento online. Pois é, a gente, nesse momento, né, nós tivemos que nos adaptar a todas essas situações que a gente estava comentando aqui antes do programa, né? Esse legado virtual que vai acabar ficando, foi meio forçado, mas acabou sendo uma experiência interessante, né? A gente fez um lançamento virtual através do Zoom e transmitimos no YouTube, muita gente participando, comentando. Eu fiquei bem surpresa até com a repercussão, e a gente ficou com aquela ideia, vai ser uma coisa fria, distante, mas o frio na barriga e o nervosismo é igual, gente. Mas foi muito legal também. É o frio da barriga do novo. Dizem, né, os escritores, e minha mãe escreveu 6 livros, que escrever um livro é um parto. Escrever não, lançar, né? Porque escrever, acho que sim, né? Escrever é um longo trabalho de parto, que no final, como foi a ideia de escrever, né? De escrever um livro, e como foi esse processo aí de escrita? Porque a gente tem muitas pessoas que têm esse sonho, né? Plante uma árvore, como que é mesmo? Plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho. Eu quero, né? Os sonhos, né? Eu tô devendo um ainda das 3. Já plantou uma árvore? Já escreveu um livro, agora só falta devendo um filho ainda. Mas o livro não deixa de ser um filho, né? É um filho, sim. Me conta, Leonélia, como é que foi que surgiu a ideia de escrever um livro? Então, escrever um livro com essa temática, né? Das mulheres, as arte narrativa das mulheres ceramistas da comunidade de Passagem. Como é que foi? O que te inspirou? Geralmente, escrever um livro é um processo solitário. Eu posso dizer que eu tive o privilégio de não ter tido um processo solitário. Porque desde o seu nascimento não foi uma ideia que eu tive sozinha, né? Então, a forma como eu cheguei na comunidade da Passagem, e que é uma comunidade que pertence ao município de Barra, mas está bem mais próxima de Xique-Xique. Ela está a quase 100 quilômetros de Barra e está a 20 e poucos quilômetros de Xique-Xique. Então, acaba tendo uma relação muito mais com a cidade de Xique-Xique do que com a própria cidade da Barra. E eu conheci essa comunidade depois de uma viagem inusitada de barco, saindo de Bom Jesus da Lapa até Xique-Xique. E a viagem parou lá, na Passagem. E através de Jota, que é meu companheiro, já esteve aqui com você também, o Jota Santos, que é fotógrafo, já esteve aqui no seu programa. Super talentoso. Está nos acompanhando também. Um beijo, Jota! E foi através dele que eu cheguei na Passagem, e ele já conhecia a comunidade, já tinha feito um trabalho lá, uns 10 anos atrás, com o Otoniel Fernandes, que é um artista plástico com quem Jota fez vários trabalhos, inclusive o que ele apresentou aqui para vocês sobre a Chapada Diamantina.
E aí a gente se aproximou, né? Eu me aproximei naquele momento, em 2016. Jota já conhecia o pessoal e a gente começou a ter uma aproximação maior. Então, eu não fui na passagem fazer pesquisa, eu não fui na passagem escrever nada. Eu simplesmente cheguei lá, numa situação que eu não imaginava, e a primeira coisa que eu vi quando eu entrei na comunidade foi um galpão de cerâmica. E aí, quando eu vi aquela areia branca, o povoado é uma duna, né? Venta muito naquela região, então uma duna, assim, aquela areia bem branquinha e aquele galpão na lateral com forno e muitos potes no chão. Ai, que lindo. E aí, quando eu vi, eu fiquei assim... Aqui pertence a Barra, esse povoado? Sim. Eu trabalhei em Barra 1 ano e meio, mais ou menos, e eu não sabia desse povoado. Eu conhecia os grupos de cerâmica da sede do município. E aí eu fiquei muito curiosa. Nossa, mas eu trabalhei lá e não sabia que tinha esse povoado, por conta da distância e tudo mais. E aí a gente observando, elas ali trabalhando. Só mulheres? Só mulheres. Trabalhando ali, cantando, elas cantam enquanto estão fazendo os potes e tal. São cânticos, né? Que você fica hipnotizado por aquilo. E assim, é uma coisa muito bonita, né? E eu sempre observando, gosto muito de artesanato e já tinha algumas peças de cerâmica em casa, mas não tinha nenhuma delas, né? E aí a gente foi se aproximando, eu fui lá outra vez com o Jota, a gente sempre perto delas e tudo. E aí, Jota já tinha um material, já que ele vem produzindo há bastante tempo, audiovisual, sobre as mulheres, né? Muitas entrevistas, gravando imagens, fotografias e tudo mais. E aí, durante esse período, foi o período que eu estava no mestrado. E no mestrado, na UFBA, no programa de estudos sobre mulheres, gênero e feminismos. E na disciplina que eu estava estudando naquele momento, que trabalhava com memórias e narrativas de mulheres, trabalhando com essa perspectiva geracional, né? Tradições femininas que passam de uma geração para outra. E a cerâmica é isso. Essas mulheres aprenderam a fazer cerâmica com as avós, com as tias mais velhas, com as mães, e vão ensinando as mulheres mais novas. E aí a gente conversando, e aí um dia a gente conversando, vindo de lá até, e aí Jota sempre falando delas, né, a relação afetiva que já tinha muito próxima e tudo. Eu disse, vou aproveitar que a gente já tem essa aproximação, que elas já conhecem a gente, não teremos essa resistência de chegar num lugar desconhecido que as pessoas também não nos conhecem. Vou escrever o trabalho da disciplina sobre as mulheres da passagem. E aí a gente foi lá e fez a gravação, né? Jota fez toda a gravação das entrevistas, a gente fez a transcrição e eu fui escrever esse primeiro formato do trabalho, que foi um artigo que eu apresentei na disciplina, depois apresentei num congresso da UFBA. E começou dessa forma, ainda num formato menor. Aí depois é que ele vai ganhar esse formato um pouco maior, mas isso começa em 2017 com esse artigo, né? E você, danada, não trouxe nem o Jota. E não trouxe, viu, Jota? Depois você se entende com a Leonélia, viu? Você não trouxe nem o Jota e nem o autor dessas ilustrações maravilhosas do livro Alquimia do Barro. Só uma curiosidade para vocês que moram aqui em Irecê. O livro é todo ilustrado pelo Jailson Paiva, que eu acabei de saber que é o mesmo autor das esculturas que a gente vê aí por Irecê, ali na Praça do Feijão, que tem aquele, na Praça da Juventude. Aquela linda da Praça da Juventude também é dele? Sim. Então eu queria já aproveitar, gente, e parabenizar, né, o ilustrador do livro da Leonélia, do livro Alquimia do Barro, porque você é muito talentoso, né? Sim. Desenha muito e as suas esculturas realmente têm um movimento, viu, Jailson Paiva? Então, com certeza a produção do programa vai entrar em contato com você, que a gente quer conhecer um pouquinho mais, porque eu sou apaixonada por arte, Leonélia. Eu acompanho seus stories lá com seus desenhos, você desenha muito bem. Eu sou apaixonada, obrigada, eu sou apaixonada. Ali é só eu digo que é desenho meditativo, né? Ali é só para dar vazão pra gente se sentir melhor. Mas eu aprecio os profissionais. Mas tem um conteúdo artístico maravilhoso. Vale a pena se dedicar mesmo. Mais para além do desenho meditativo. Verdade, é muito bonito. Verdade. Obrigada. Então, vamos conhecer um pouquinho mais desse livro, que é uma autora aqui, né, da nossa região. A editora é a Chiado, por sinal, Dr. Augusto César, ele também lançou um livro agora chamado Escrúpulo, que também indico. Então são 2 livros que eu indico, vou postar os 2 no meu Instagram e vocês podem comprar pela internet, tá? Ouvintes e ouvintas. Quais são os pontos principais que o livro aborda, Leonélia? A economia feminina desses povoados acaba virando o pilar da economia, né? Sim. Tipo, é um povoado que sobrevive daquilo, né? Como é que foi? Quais são os principais pontos que você notou que chamaram sua atenção nisso? Isso é interessante, Gabi, em relação à economia, porque a cerâmica, ela é tida
como uma atividade tipicamente feminina, né? Não tem nenhum homem que faz nesse cerâmica? formato. Agora já tem. Ninguém? Agora tem um rapaz. Mas isso já foi depois da pesquisa. Então eu vou ter que fazer uma segunda edição desse livro, porque os desdobramentos que aconteceram depois que a gente finalizou a pesquisa, então já tem muita novidade acontecendo que merece, real, né? Merece essa atenção de uma continuidade da escrita, né? Um livro, ele nunca é um projeto finalizado, né? Um livro é um passo e que sempre haverá o que corrigir, o que acrescentar, o que tirar, enfim, nunca é um projeto finalizado, né? Sempre uma obra que sempre é possível fazer um pouco mais. Então, o que eu observei em relação a essa questão da economia é o seguinte: o trabalho de fazer a cerâmica, embora você não vai chegar lá e vai encontrar os maridos das ceramistas dizendo que são ceramistas, mas eles também participam do processo e essa participação ela é extremamente valorizada pelas mulheres. E eu descrevo isso aí no livro, porque a gente fica com a ideia do processo de preparação da cerâmica falando da etapa manual, modelar, pintar. Só que existem etapas antes e depois disso que não são etapas de... Eu fiz essa divisão assim, como se a etapa do meio fosse a chamada etapa artística. Só que existe um trabalho prévio, que é muito pesado fisicamente, que é cavar um buraco, tirar esse barro e carregar esse barro até o galpão, separar as pedras, os gravetos, a sujeira. Preparar a matéria-prima, né? A outra coisa elas têm uma característica bem interessante, que é algo muito próprio da passagem. Em outros lugares não se utiliza da mesma forma, que elas usam uma mistura que elas fazem com casas de cupim queimado, que elas coletam na caatinga. Elas queimam essas casas de cupim, passam na peneira e elas têm uma medida que elas misturam. Uma quantidade dessa mistura de casa de cupim queimado com o barro. O que é que isso faz? Isso torna o barro mais leve e mais resistente. A chance dele rachar na hora de assar é muito menor. Então, isso é uma prática ancestral lá, porque assim... Que elas aprenderam passando de mãe para filho. Nossa, quando é que a gente ia imaginar que casa de cupim ia servir para fazer uma mistura para que a cerâmica, na hora de queimar, não rachasse? Isso tem mais de 100 anos, né? Então, isso é uma tradição muito antiga lá naquele povoado. E aí, esse processo de cavar o buraco para tirar esse barro, ele não tem perto ali de onde elas moram. Então, muitas vezes, esse barro elas só vão encontrar do outro lado do rio. Então, da comunidade até a beira do rio, dá quase 1,5 km, mais ou menos. Aí elas vão atravessar o rio de canoa, cavar esse buraco do outro lado, carregar esse barro nesse barco, para do outro lado carregar de novo para levar para cerâmica. Isso para começar a pegar a matéria-prima. Então imagine o peso. E aí elas vão começar a etapa depois de modelagem, vão colocar aquele barro de molho, vão fazer tudo isso para começar a modelagem, fazer. E isso leva em média 10 dias até uma peça dessa ficar pronta, porque vai colocar de molho de um dia para o outro, vai começar a modelar, coloca para secar, quando endurece aquela parte faz mais um pedacinho. Aí quando termina vai pintar e tudo é feito de forma 100% artesanal. Elas não têm nenhum instrumento mecânico. Eu acho que a coisa mais mecânica que elas usam é a faca para cortar a borda, mas alisam com um caroço de manga, tiram os excessos com uma casca de coco. Na hora de pintar, usam um pincelzinho que elas fazem com retalhos de tecido e olha isso. Seca no tudo sol. Elas fazem. Tudo é 100% manual. Aí, quando termina, vai para a etapa de queimar, que elas vão colocar no forno. Os fornos são, assim, de 1,5 metro de altura, mais ou menos. Sim. Redondos. E aí elas vão encher aquele forno. Primeiro as peças maiores, aí vão colocando as menores por cima. E isso leva de 4 a 6 horas, mais ou menos, para queimar. E só tira no dia seguinte. E aí esse processo de acompanhar a queima, manter a temperatura certa, não pode fumaçar, não pode queimar, não pode... É uma ciência, né? Então é tudo feito, assim, de uma forma muito, assim, atenciosa, com sinais, de observar realmente cada etapa. E pra depois, só um parênteses, para depois a gente chegar na feira, ver um pote tão especial desse e ainda ficar pichinchando. Sim. Pois é, eu tô dizendo isso justamente sério? Olha isso. Alguém dizer, mas quanto é o pote? R$30. Me dê um desconto. Tá não caro. Peça não. Ai, gente, não Se você ver fazendo, não. você vai ficar com vergonha de Se você vê fazendo um negócio artístico desse, a arte é isso, né, gente? A gente fala assim, não, porque não sei que lá tá caro.
Ai, meu Deus, gente, não pede desconto para artista não, por favor. Aí acaba que, assim, é um tiro pela culatra, sabe? Porque às vezes pedir desconto para um cara que fez um artesanato, que durante tantos dias teve tanto trabalho, teve toda uma história por trás, inspiração, aí você pede um desconto, você acaba que tá dizendo pro artista assim, olha, tô desvalorizando sua peça aqui. Isso. Eu quero, mas não vale tudo isso. Então, cuidado, né? Cuidado verdade. Na hora de pedir um desconto para um artista, porque só ele sabe o quanto. E a gente tem que valorizar a arte, tá, gente? Não desvalorizar. Exatamente. Você pedir um desconto, você tá desvalorizando aquilo que você gostou. E no caso delas lá, é interessante observar essa questão do quanto isso é economicamente é o que se destaca dentro da comunidade, porque, para além da cerâmica, vão viver da agricultura. Nós sabemos que a agricultura aqui na nossa região, as chuvas não têm sido tão regulares. Esse ano, esses últimos 2 anos agora já está melhorando, né? Tivemos um ano bom de chuvas. Esperamos que tenhamos aí outros anos bons de chuva, mas a gente sabe que isso é sazonal. Então, a maior parte do ano, o que elas conseguem movimentar a economia realmente das famílias é com a cerâmica, que praticamente o ano inteiro elas fazem. Somente no período de chuva, realmente, elas não conseguem fazer, mas quando está perto de chover, elas já sabem que vão fazer uma quantidade maior de potes para guardar, porque durante o período de chuva não tem como secar, porque não tem sol, e não tem como queimar, porque a lenha está molhada. Olha isso. Então, elas, como aqui faz sol a maior parte do ano, elas têm muito tempo durante o ano produzindo, né, e tendo possibilidade de usufruir dessas forças da natureza do sol para secar e da lenha também para queimar. Hoje estamos fazendo um programa altamente cultural e educativo, falando de coisas que acontecem aqui, né, pertinho da nossa região, na nossa região, né? Estamos falando das mulheres ceramistas da comunidade de Passagem, Barra, né, pertinho de Xique-Xique. Queria mandar um beijo para Ronise e para Everaldo, também de Xique-Xique, meus queridos. A autora do livro Alquimia do Barro, que é a Leonélia Pereira, está aqui no meu programa. Eu acabei de elogiar os desenhos do Jailson Paiva, que são incríveis. Jailson Paiva, para quem não escutou, é aquele artista que fez as esculturas que você vê aí por Irecê. Fica ali na Praça do Feijão, aquela escultura linda, ali na Praça da Juventude. Tem muito movimento as esculturas dele. Parabéns, Jailson. Estou te esperando aqui no programa, viu? No programa de hoje eu recebo Leonélia Pereira, autora do livro Alquimia do Barro. Fala sobre as mulheres ceramistas da comunidade de Passagem, né, em Barra, Bahia. Muito interessante, né, a gente vê de perto esse trabalho. Sabe, Leonélia, na época de publicidade, quando a gente ia lançar um produto, tem uma forma de pesquisa que os pesquisadores passam um tempo morando na casa das pessoas para saber de perto como que é o comportamento na real, né? Não só pergunta como que é a vida, como que é o trabalho, mas convive ali no dia a dia para tirar a realidade nua e crua. Você fez isso? Não, eu não morei com elas, mas como eu já tinha uma convivência de sempre ir lá, e toda vez que eu vou com o Jota pra lá, a gente não vai e volta no mesmo dia. A gente sempre fica 2 dias, fica mais, às vezes vai passar feriado. Lá tem uma celebração, é uma comunidade muito católica, elas fazem as novenas, né, de Santa Clara em agosto, aí tem a festa da Nossa Senhora da Conceição que teve agora, dia 8 de dezembro, e elas fazem um samba na Casa de Farinha no dia do encerramento dessa novena. A gente já foi algumas vezes, então a gente já conhecia um pouco da rotina delas antes da pesquisa, por ter essa convivência. Então essa observação ela já era possível ser feita por conta da convivência que já existia, né, antes da pesquisa. Então não foi uma pesquisa feita de longe. Sim. Foi uma pesquisa feita de dentro mesmo, né? De dentro, com certeza. De dentro. Agora só chega lá de barco, né? Para você chegar lá por terra, só vindo direto de Barra. Só que de Barra para lá dá nessa faixa aí quase 100 quilômetros. Mas para ir de Xique-Xique, pra gente que tá aqui, por exemplo, em Irecê, você pode tanto ir por Xique-Xique e pegar uma canoa e ir direto de Xique-Xique até lá, ou ir de carro até um povoado que fica do outro lado do rio, que chama Quixaba, e de lá fazer uma travessia de uns 10 minutos. Ou ir até a Marreca, que é em Xique-Xique também, e atravessar de balsa, de carro, e ir com o carro até lá. Por sinal, gente, eu sou apaixonada por Xique-Xique, por toda essa região. Eu normalmente vou assim, tipo, num sábado, visitar Xique-Xique, me banhar nas águas do São Francisco. Eu sou paulistana, aprendi muito sobre o Rio São Francisco na escola, e todos aprendem, mas para o paulistano isso é tão distante, né? Então, quando você chega e entra nas águas do Rio São Francisco, um rio tão importante que a gente aprende desde pequenininha sobre a importância dele,
sei lá, dá uma emoção, lá tem uma energia muito diferente, Leonélia. Xique-Xique é uma cidade muito especial, porque é uma das primeiras referências de urbanização aqui pra gente, porque no período da navegação a vapor, Xique-Xique recebia os vapores que vinha de Pirapora, né? Então, tudo que chegava aqui, que vinha do Sudeste, levavam de São Paulo para Pirapora de trem e trazia de Pirapora para cá de vapor. Então, aqueles barcos imensos, né? Muitos vapores muito grandes. Então, era um acontecimento quando esse vapor chegava em Xique-Xique. Então, toda a referência que se tinha na época, né? Da navegação, que era a estrada daquela época, né? Hoje o rio não é mais navegável com grandes embarcações como os vapores. Sim. Mas com embarcações médias, como essas barcas que eles chamam de sergipanas, o pessoal ainda faz para trajetos menores. No período da Romaria da Lapa, por exemplo, existe um grupo de Xique-Xique, Barra e Pila Marcada, que há mais de 30 anos vai todos os anos para a Romaria de Bom Jesus da Lapa de barco. E são barcos que carregam de 10 a 50 pessoas. Então, é uma viagem que vai de 150 a 200 pessoas em embarcações, 15, 20 barcos, e eles vão todo ano fazendo esse trajeto. Então, eu não imaginava que existia um trecho tão grande ainda navegável dessa forma, mas eu cheguei na passagem por conta dessa viagem. E eu voltei com eles, né? Com esse pessoal que estava vindo da Romaria em 2016. Então, eram 15 barcos. Eu descrevo isso logo no início do livro, né? E o pessoal faz essa viagem há mais de 30 anos. Tem gente que tem 40 anos que faz esse trajeto de barco. Todo final de julho vai até Bom Jesus da Lapa e fica até o final da Romaria da festa do Bom Jesus e volta de barco com a família, levam crianças, você vai encontrar crianças de um mês a pessoas idosas com mais de 80 anos na mesma viagem, indo fazer esse trajeto. É uma romaria fluvial maravilhosa e muito maravilhosa, bonita. Linda a cultura do Brasil, né? A gente tem que tomar cuidado para essas coisas, esses aspectos culturais do nosso país não se perderem com o passar dos anos, porque como a Leonélia mesmo falou, a Leonélia Pereira, ela é autora do livro Alquimia do Barro, que conta aí, né, a experiência que ela teve com mulheres ceramistas da comunidade de Passagem, Barra, porque a importância de escrever livros, registrar a história, registrar os costumes, porque assim mesmo como a Leonélia falou, é tão difícil o processo de você pegar a matéria-prima do barro, como ela contou pra gente como é que é, que se as pessoas não mantiverem essa cultura, não passarem essa informação de mãe para filha, nesse caso são mais, na sua grande maioria, mulheres, né? Isso some, né? Eu estava ouvindo agora um historiador falando sobre isso, que quando você chega em outros países, vocês que já tiveram a oportunidade de viajar, você dá um Google, né? Em qualquer cidadezinha da Europa, e aí você vê peculiaridades, porque a casinha onde o artista nasceu, e o artista também era não era grande, famoso, ou o lugar, o beco onde fulano de tal teve o filho e que deu origem, não sei o que lá. Então, a história é muito bem preservada em países mais antigos, como a Europa, por exemplo. E no Brasil a gente banaliza isso. Muitas histórias não são contadas. Muitas pessoas não se dão o trabalho de escrever um livro, de registrar isso. E aí você muitas vezes vem aqui para nossa região, só olha para Chapadas, só olha para o Capão, só olha para Lençóis e passa batido por coisas tão importantes como essa que a Leonélia falou. Se fosse em outro país, com certeza essa comunidade dessas mulheres ceramistas estaria sendo valorizada, conhecida, visitada e ganhando força cultural para o Brasil. Essa é a minha opinião, tá, gente? Vocês podem ter outra. Mas parabéns por você registrar tudo isso, tá? No programa de hoje, Leonélia Pereira, Alquimia do Barro é o livro dela. Ela lançou pela Chiado. É uma narrativa, a história das mulheres ceramistas da comunidade de Passagem, Barra, Bahia. Eu quero saber o que mais te marcou em tudo isso. Eu sei se tem várias histórias, mas quero saber o que mais marcou seu coração, tá? Daqui a pouquinho. Um beijo para toda a equipe da Anjo Vascular, vocês que sofrem com varizes, com vasinhos. A Anjo Vascular é referência regional para diagnóstico e tratamento das doenças da circulação. Querido Dr. Jefferson, um beijo para você. Todo mundo adora o Dr. Jefferson, né? É um gentleman. Ligue a gente sua avaliação no 3641-5347. Anjo Vascular, referência regional para diagnóstico e tratamento das doenças da circulação. Queria mandar um beijo também para todo o corpo médico lá da Multiclin. Multiclin, Hospital de Cirurgia. Na linha de frente do Hospital de Cirurgia Multiclin, tem expertise do Dr. Amaury Lucena, querido, né?
figuraça, super profissional. E também Dr. Gilvan Pinho, um dos principais cirurgiões plásticos do estado da Bahia. Marque sua consulta no Hospital de Cirurgia Multiclin, um novo conceito para lhe atender, 3641-5010. Vamos lá, Leonela, nesse bloco ainda, o que é que mais te emocionou nessa sua pesquisa com as mulheres ceramistas da comunidade de Passagem? O que mais te marcou? O que é que você leva no coração? Olha, é difícil eleger uma coisa que me marcou, porque tudo que tem relação com as ceramistas da Passagem é muito afetivo, muito especial. Mas, para mim, o que me deixa assim, mais feliz é saber que hoje elas não são, para mim, sujeitos de uma pesquisa apenas. Elas são minhas amigas. Então, essa história, ela se confunde com a minha história, inclusive com o Jota, que é meu companheiro. Uma história que eu chego através dele na comunidade. Conheci as mulheres que já eram amigas dele, que eu já conhecia. E que hoje a gente tem uma relação, assim, de amizade. E que a nossa casa tá lá, cheia de cerâmica para todo lado, né? A tigela que vai colocar o peixe que a gente faz, a panela que faz a moqueca, que faz a feijoada, foi feita por elas. Os vasos de plantas foram feitos por elas. Então, a presença delas na nossa vida, ela não se resume ao que está escrito nesse livro. E no dia que a gente recebeu o livro chegou na sexta-feira, no final da tarde. No sábado, 6 da manhã, a gente já estava na estrada indo para lá, levar para elas, né? Então, assim, as primeiras pessoas que receberam os livros foram elas, porque, na verdade, eu não sou a autora desse livro. Eu sou um instrumento que foi possível para que a história delas estivesse aí. Você teve a visão, né? A história delas, eu fico muito grata de ter tido a oportunidade de conhecer e delas terem essa confiança e da gente ter tido a oportunidade, né, de estar com esse livro na mão. E a gente foi levar o livro e uma delas falou uma coisa muito interessante quando a gente foi lá e a gente conversou e tiramos fotos e tudo. E aí uma delas que foi Dona Vani. Dona Vani faz cerâmica também há muito tempo e tem uma filha que tem uns 10 anos que já está aprendendo a fazer também. E aí ela pediu pra falar, isso a gente na porta do galpão, e ela disse uma coisa assim que eu fiquei muito emocionada. Ela disse assim: minha mãe sabia fazer pote, minha avó também, mas elas não foram pra escola, elas não sabiam ler. E hoje eu tô aqui na mão com um livro que conta a minha história e que vai ficar aqui pros meus filhos, pros meus netos, que vão saber que eu sabia fazer pote. Minha mãe e minha avó não foram pra escola, mas agora meu nome tá aqui nesse livro e vai ficar. Então, assim, foi uma coisa tão especial ouvir aquilo ali naquele momento, de saber que elas se enxergam ali naquele livro. E foi muito engraçado quando eu fui mostrar os desenhos, né? E peguei, você sabe quem é aqui? Aí ela olhava assim, ué, sou eu? Que legal. Foi muito legal a reação delas quando viram os desenhos, né? Que esses desenhos foram feitos por Jailson, inspirado em fotos que Jota tinha feito delas, né? Que tem um acervo fotográfico muito grande. E aí elas ficaram naquela brincadeira. A gente viu no outro dia as crianças já com o livro na mão, tampavam o nome e ficavam, adivinha quem é aqui, mostrando, porque todas elas se conhecem, né? São 14 mulheres que foram entrevistadas, mas tem muito mais gente que faz pote. 14 foram as que a gente conseguiu entrevistar no período da pesquisa, mas eu fiquei muito feliz que no dia que a gente foi lá levar o livro, agora no final de outubro, tinha mais mulheres fazendo cerâmica que não estavam fazendo quando a gente fez a pesquisa. Olha então, só. Mulheres que começaram agora, mulheres que estavam fazendo há um tempo e tinham parado e voltaram. Então, a gente percebe que existe um movimento, né, de tá empoderamento também, delas, né? acreditarem nisso como algo que tem um valor não só econômico, mas um valor cultural, um valor que representa essa comunidade, essa mistura, né, essa alquimia que representa esses elementos todos da natureza e que se transformam nessas peças tão bonitas de cerâmica, né? E dá um sentido à vida dessas pessoas, né? Porque a vida realmente é muito difícil. A gente só vive em busca de sucesso, de dinheiro, de reconhecimento. Mas o que é sucesso, né? O que é sucesso para você, né? Eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão aí sobre isso, né? O que é qualidade de vida para você? O que é sucesso para você? O que é sentir-se bem? O que é se sentir empoderada, valorizada, valorizador também. A gente tem que refletir sobre isso e sair dessa roda viva, dessa engrenagem da vida, que todo mundo só vale o quanto produz, né? Se eu tenho dinheiro, eu valho mais. Ou o que tem, né? Ou o que tenho. Então a gente tem que refletir aí sobre essas coisas. Sempre importante revisitar essas questões. No programa de hoje eu recebo Leonélia Pereira. Ela é autora do livro Alquimia do Barro, as
Arte Narrativas das Mulheres Ceramistas da Comunidade de Passagem de Barra. O livro é ilustrado por um artista sensacional, que é o Jailson Paiva. Jailson Paiva também é daqui de Irecê? É daqui de Irecê. É filho da terra, como filho o povo adora falar aqui. Tô esperando você no programa também. E os desenhos foram inspirados nas fotos do Jota, né? Que é um fotógrafo também maravilhoso, que já esteve aqui no meu programa e que perdeu, viu, Jota? Que você devia ter vindo. Bom. Importante, Gabi, também destacar que eu tive a participação de outras pessoas também nessa obra que foram fundamentais, que foi, além de Jota, além de Jailson Paiva, a professora Márcia Tavares, que foi a minha orientadora do mestrado, foi quem escreveu o prefácio do livro. Eu tava vendo aqui uma pessoa prefácio. assim, porque eu tenho profunda admiração e agradeço demais por todo o apoio e incentivo que ela tem me dado desde o início da nossa relação de professora e aluna durante o mestrado. Da antropóloga Raquel Teixeira, que é do Museu Nacional do Folclore, no Rio de Janeiro. Raquel esteve na Passagem há uns 10, 12 anos com a equipe do Museu do Folclore, Edson Carneiro, e fizeram um trabalho sobre a cerâmica da Barra, e tem um trabalho específico que eles fizeram sobre a Passagem. Fizeram um livreto com um pouco da história, né, do povoado, da cerâmica, e fotografias e tudo mais. E aí a gente conseguiu localizar a Raquel, porque o trabalho dela, o texto que ela trabalhou na atualização, que era um texto feito por Elizabeth Mendonça, que também é do IFAM, né? E aí a gente localizou Raquel, e Raquel fez o pós-fácil do livro. Foi muito legal a gente ter localizado, porque foi uma das poucas referências escritas que falavam desse povoado. A gente encontra muita coisa falando a cerâmica no Vale do São Francisco, de uma forma geral, falando da Barra, que é uma grande referência cultural do São Francisco, porque na época da navegação que a gente estava falando há pouco, a Barra era a capital cultural do São Francisco. A Barra tinha 4 jornais de circulação diária, a Barra era a referência cultural, né? Acontece um fenômeno aqui na nossa macro-região, que algumas cidades decrescem, né? Decrescem no sentido cultural e de coisas que acontecem lá, você vê, né? Tinha todo um movimento de comunicação e tal, não é... Mas no sentido econômico, por conta da navegação, mas assim, se você for visitar a Barra, você vai perceber o quanto é uma cidade que mostra sua potência pela sua arquitetura, aquelas ruas largas, muito arborizadas. Eu acho Tem uma lindo. história fantástica a cidade, né? Sim. É uma cidade de referência mesmo, aqui para a região. E aí Raquel trabalhou nessa atualização desse trabalho, e ela fez o pós-fácil do livro, participou do lançamento com a gente também, foi muito bom. E uma outra pessoa ainda, que é James Wilker, que é professor de literatura. Ele é daqui da região também de Jussara, e hoje ele trabalha na Universidade Federal do Oeste da Bahia, na cidade da Barra, e ele escreveu o texto da orelha do livro. Então ele trouxe uma contribuição interessante em relação à obra de um outro barranqueiro, que é Osório Alves de Castro, que é de Santa Maria da Vitória, que é uma obra literária fantástica, e ele escreve num livro chamado Maria Fecha a Porta para o Boi Não Te Pegar, sobre uma história de um povoado mítico chamado Araçá do Mel, que era um lugar onde se fazia cerâmica, e que parece muito com a Passagem. Entendi. E aí ele trouxe esse resgate, né, fazendo essa comparação do Araçá do Mel com a Passagem. Foi uma contribuição bem interessante que ele trouxe e apresenta aí na orelha do livro. Então agradeço a todos. Ou seja, pela tem uma equipe aqui. por trás desse livro, né? É igual na vida, é impossível ser feliz sozinho, é impossível botar um sonho na prática sozinho, né? E a importância também de você botar na prática aquilo que você pensa, sonha. Esse livro aqui que está na minha mão, estou mostrando aqui para vocês na nossa live, é o livro Alquimia do Barro, da Leonélia Pereira. A gente indica, né? E sempre enalteço aqui os autores e todo mundo, porque eu acho que cultura, gente, é um dos pilares da qualidade de vida, tá? Ai, gente, esses intervalos do Acontece Lá em Casa eu adoro, que a gente vai conhecendo um pouquinho mais sobre as pessoas que estão no programa, né? Hoje, gente, eu estou com a Leonélia aqui. Ela lançou um livro muito lindo. Devolve meu livro, Leonélia. Aí eu pedi para ela achar aqui. O livro se chama Alquimia do Barro, tá? A Leonélia Pereira é autora, com uma equipe aí de pessoas, né, que ajudaram ela a lançar esse livro. É a história das mulheres, né? São narrativas sobre as mulheres ceramistas da comunidade de Passagem, Barra, BA, perpetuando a nossa cultura num livro, o que é muito importante, né? Aqui no programa eu sempre trago autores, gente, e conto histórias da nossa região. Por sinal, ano que vem vou fazer mais isso,
porque a gente é uma forma de botar no mapa e de não deixar as histórias se perderem, de valorizar, de empoderar as pessoas por trás dessa cultura toda e tal. Bom, queria dar um beijo grande para quem está acompanhando a nossa live. É o Ivan, a Zene Rocha, a Leide Jara, a Cida Silva. Pode falar o nome do povoado, por favor, e a cidade de Barra. Passagem, nome do povoado, a cidade de Barra. Tá respondido aí, Cida. Juscelina Santos, bom dia, Gabi. Tenho tireoide, problema de tireoide, meu cabelo tá caindo, sim, eu falei sobre tireoide, né? Mas a gente vai fazer um programa inteiro sobre isso, viu, Juscelina, com a doutora Alessandra Saraiva, fique tranquila, em breve aqui, tá? Lia Machado, bom dia. Sônia Santos, bom dia pra você também. Um beijão pro Rodrigo Saraiva, meu amor, te amo. Bom, Leonélia, me conta umas curiosidades aí, tá? Que a gente tá aqui com o livro na mão, tô vendo que tem umas músicas e tem também uns termos que elas usam, e elas têm uma frase que eu achei tão legal, queria que você me explicasse o significado. Quem não aguenta compote não pega a rodilha. Traduz aí. Elas falam muito isso, né? Então, é mais ou menos assim. Se você não dá conta de fazer uma coisa, não invente de entrar. Então, quem não aguenta com o pote é pesado, né? Então, você vai botar a rodilha, que é aquele pedaço de pano enrolado para dar suporte, para carregar. E que eu quase não aguento com o pote quando terminei a pesquisa para trazer o pote que eu comprei para carregar ele na cabeça. Gente, eu quero um pote desse, gente. Vocês podem me dar esse pote? Deixa eu te falar uma coisa. Meu filho vai nascer cara de pote. Se Deixa eu te me der falar uma coisa. Aqui na lateral da Rádio Caraíbas tem uma loja do Centro de Economia Solidária do CESOL que tem algumas peças das mulheres da passagem. Esquina. Aqui na lateral. Aqui na lateral já. Na lateral aqui da Rádio Caraíbas. Eu parar lá e nunca paro. Pois é. Lá tem algumas peças, então você pode observar o que aqui tem por lá, travessas, moringas, que elas deixaram algumas peças aí, que é um ponto de venda de artesanato aqui da região. Verdade. E tem peças delas lá. Nossa, e aí essa coisa do pote, eu fiquei, meu Deus, eu tô carregando só imagine o que elas passam para carregar dúzias e dúzias de pote para vender, para entregar, para colocar num barco. Eu carreguei só o meu. Quase não chego na beira do rio, é muito pesado. A mulherada é retada, gente. Se você vê o braço da galera, ó, muito fortes, né? No sentido físico e figurado da palavra. Mas as mulheres podem ocupar qualquer lugar que elas quiserem, né? Dizem que tem coisa que é pra macho, né? E eu acho que tem muita mulher mais macho que muito homem. Já sendo completamente uma frase completamente preconceituosa essa minha, mas isso é uma expressão, dá licença, mas as mulheres são realmente muito fortes, até pelas próprias vidas que levam e os desafios que encontram. Um deles é ser mãe. Bom, tem umas cantigas aqui, né? Não me interessa eu tocar o violão e também não me interessa o menino do sacão. Não me interessa eu tomar o cavaquinho e também não me interessa o menino do saquinho. Que eu não fico sem jacu, que eu não fico sem jacu, eu não fico sem maru. Se eu ficar sem nascimento, vou mandar Vandu. Não é aquilo que você estava pensando. Não, olha só, essa cantiga é interessante, porque Saquinho e Sacão são dois povoados lá perto da passagem. Então isso é uma cantiga muito própria do lugar, porque elas estão falando da relação do povoado com outros povoados lá próximos, né? E são apelidos de pessoas, né? De lá da região. Entendi. Tem termos também curiosos que elas usam lá, né? Qual é o nome das coisas que elas usam? Elas usam um pincel que elas mesmas fazem, que não chama pincel. Sim, o pincel que eu tava falando, que elas fazem assim com fiapos de tecido, retalhos, elas chamam de isope. Isope? Tipo, isope é um nome que certamente não vai se ouvir em outro lugar, né? Quando elas estão fazendo, na primeira etapa da modelagem, né? Elas fazem bater a caqueira, como elas chamam. Elas colocam o pote com a boca para baixo, colocam um pano e vão modelando para aproveitar o tamanho do fundo. Aí, para fazer aqueles primeiros reparos, elas usam um sabugo de milho. Elas chamam de cascabulho. Cascabulho? Sim. Também não existe essa palavra. É um nome que, assim, não sei se em outra região se utiliza, mas eu achei muito próprio de lá, né? Então, tem muitos termos que a gente vai observar
que são próprios do lugar, que têm suas tradições, seus costumes, que vão passando ali de uma geração para outra. Imagina que é um povoado que mora menos de 200 pessoas, né? Menos de 200 pessoas. Agora, sabe o que eu tava pensando? Eu adoro as minhas amigas, eu tenho amiga de tudo quanto é jeito, cultura, classe social, idade. Eu gosto de ficar amiga das pessoas e eu amo as mulheres simples. Amo! As mulheres que não têm estudo, que fazem artesanato, que têm aquela conhecimento sobre a vida mesmo, as suas ideias na cabeça e compartilham isso com você. A simplicidade como elas lidam com as coisas, com as pessoas, as coisas que elas dizem. Eu amo as mulheres simples. Eu acho que a gente tinha que se inspirar um pouco, assim, sabe, nessas mulheres. Ninguém sabe. Estamos ficando muito complicados. Ninguém sabe de tudo e todo saber tem valor. Então, o fato de você ter feito uma graduação ou de você ter um trabalho tecnológico, um trabalho que não é físico, não faz de você uma pessoa melhor do que alguém que está cavando um buraco para tirar a barra e fazer um pódio. Exato. É um trabalho digno, é um trabalho que merece seu respeito. São pessoas que têm os seus próprios modos de vida, que precisam ser valorizados e respeitados, porque são pessoas que estão ali também em busca, né, da sua dignidade, em busca da sua sobrevivência e que, para além disso, fazem um trabalho artístico que eu sei escrever, mas eu não sei fazer um pote. Cada macaco no seu galho, né, Não me fazer um pote, eu não sei fazer. Eu sei como elas fazem, observa. Eu não me entrega o barro para fazer, que eu não sei fazer o pote. E você olhando a pessoa fazer aquilo que ela sabe bem e aquilo que a inspira e a motiva, você fala assim, ai, que delícia, tão fácil. Mete a mão no barro ali pra você ver. Não sai não, sai não. Você olha assim e você fala, ai, agora eu posso, eu vou conseguir. Que nada. Muito bacana você ter registrado essa cultura, né, da nossa região aqui. Como eu disse no começo do programa, é importante registrar a história da nossa cidade, do nosso povoado, da nossa família. É importante contar as histórias familiares para os nossos filhos. Gente, tira essa coisa do meio da sua conversa com seu filho chamada celular e conta um pouquinho das histórias dos avós, dos bisavós, as suas próprias, para que eles se reconheçam nas suas histórias e saibam quem eles são, o valor da família, né? O nosso celular tá afastando quem tá aproximando quem tá longe e afastando quem tá perto. Cuidado.